Então, gente, vamos continuar aqui, né? Agora vamos falar sobre. Opa, desculpa, vamos falar sobre o sistema, né, urinário, certo? Bom, o sistema urinário ele é composto pelos rins, as suprarrenais, né, que são glândulas que não fazem tanto parte do sistema urinário, né? As veias renais, artérias renais, né? As arteríolas vênulas e os ureteres, bexiga e uretra. Pois bem, então o sangue proveniente de todo o corpo, né, pelas artérias renais, pelas veias renais, pelas artérias renais, desculpa, né, entra nos rins. Aqui, os rins, eles têm por função filtrar o sangue, né? Então, ocorre a filtragem do sangue e depois sai pelas veias renais de novo. Pois bem, depois que esse aqui, então vai ocorrer a formação no o rim, então o que acontece, tá? Esse sangue que chega pelas artérias renais, ele vai por esse glomérulo aqui, né? Onde ocorre aqui a limpeza e filtração do sangue, certo? Então, todo o sangue ele é filtrado aqui. As impurezas, juntamente com a água, são retiradas, né, por esses canais aqui, né, da cápsula de Bowman, passa por toda essa ramificação aqui, né, passa pelos dutos coletores para a formação da urina. Nesses túbulos aqui, né, por esse túbulo, para a formação da urina. E o sangue aqui ele é coagulado, né, onde ocorre a limpeza do sangue e o sangue volta para as veias renais, certo? Pois bem, aqui então todas as impurezas são coletadas, né, e vão para a pelve renal, certo? Esse aqui é um que nós chamamos de néfron, certo? Cada rim nós tem cerca de 1 milhão de néfrons, tá? E eles é que vão fazer a limpeza, esses túbulos aqui é que vão fazer a limpeza do nosso sangue. Limpeza e filtração do nosso sangue. Tudo que o nosso corpo não deseja mais passa por esses túbulos aqui e vão formar a urina, certo? Que vão para os ureteres, certo? Então vai para os ureteres aqui, né? Toda essa coleta vai para os ureteres, dos ureteres passa para a bexiga. A bexiga, ela é um órgão muscular, né, que coleta bastante urina, né, em torno de 400 ml de urina, sendo que quando a gente bebe, essa porcentagem de conseguir segurar diminui, né, para 200 ml. Por quê? Porque estamos bebendo, né? Então, por isso que a pessoa tem que ir mais rápido ir ao banheiro. Então, a bexiga consegue armazenar e quando a pessoa precisa ir ao banheiro, a, a nossa bexiga começa a liberar pelo canal da uretra. Então, a urina passa no canal da uretra, certo? Nas mulheres são canais diferentes. No homem, o mesmo canal para ejaculação do sêmen, né, é o canal também que sai a urina, certo? Aqui, então, novamente o néfron, certo? Aqui, então, como é que é o nosso rim? Só que nessa visão do rim aqui, nós temos alguns problemas ocasionados por diversos fatores, né? Entre eles, a mudança de alimentação, medicamentos que podem ocasionar ou algum outro problema que pode ocasionar as pedras nos rins. Essa pedra é de sais minerais, né? Então, é devido ao acúmulo de sais minerais que se dá nos rins, certo? Então, essas pedras elas podem sair indo para a bexiga pelo canal da uretra, pelo canal do ureter e depois sair pela urina. Eu tive uma pedra no rim, né, que foi uma crise renal, né, que ele modificou um pouquinho a minha uretra, porque era uma grande, mas depois ela foi destruída, tá? Ela destruiu sozinha. E aqui, como é que é a visão dos nossos rins, que é um órgão bem pequeno do corpo, e aqui as pedras, né, os cálculos renais que aqui se alojam,
Só para você ver, aqui tem um grande e aqui outros menores que estão dentro dos nossos rins. Aqui também os cálculos renais. Tá? Sistema circulatório, então, do corpo humano, sistema cardiovascular do corpo. Né? Ele é composto pelas artérias, arteríolas, que são canais menores que as artérias, e os capilares sanguíneos. Né? E também compostos pelas veias, vênulas e os capilares sanguíneos, só que daí por parte das veias. Então aqui, ó. Aqui mais ou menos dá para ver como é que funciona o nosso coração. Então o que acontece, tá? O coração, o sangue de todo o corpo, mesmo do cérebro, ele chega no pulmão ele chega ao coração pelo átrio direito. Do átrio direito, ele é levado ao ventrículo direito, que é levado aos pulmões, né, pelas artérias pulmonares, certo? Então, levado pelas artérias pulmonares, onde aqui ocorre a oxigenação dos pulmões, a oxigenação do sangue nos pulmões, e pelas veias pulmonares ele chega de volta ao coração, só que daí pelo átrio esquerdo. Do átrio esquerdo vai para o ventrículo esquerdo, e do ventrículo esquerdo, pela artéria aorta, ele vai para a cabeça, pelas carótidas, e também para o resto de todo o corpo, complementando todos os órgãos, né? Onde ele chega pelos capilares até os órgãos e depois volta ao coração. E tudo isso ocorre rapidamente no nosso corpo, né? Quando a gente ouve o tutum, tutum do coração, o primeiro tum é justamente o quê? O sangue indo do átrio para o ventrículo. E o segundo tum é justamente essa explosão, principalmente. Esse lado direito, tá, gente? É o sangue indo do ventrículo para os órgãos, né? Do ventrículo para a sua saída. Só que assim, ó, tudo isso ocorre, o quê? O lado direito ele ocorre um pouco mais lentamente que o lado esquerdo. Então dá esse tutum, tutum, né? Então é muito mais rápido no lado esquerdo, tá? Porque o sangue, como tem que ir para o corpo todo, ele vai numa velocidade muito maior do que no lado direito. No lado direito é a chegada, né? Que depois vai para os pulmões, então é mais rápido. Já no coração ele tem que ir para todo o corpo. Ele tem que ser empurrado para todo o corpo. Né? Aqui uma visão do coração que tem o tamanho de um punho fechado. Esse é o formato do nosso coração, o tamanho do nosso coração. E aqui só para vocês verem, né, como é que o nosso coração ele é complexo. Né? Então aqui está o átrio, os ventrículos passa para os pulmões, dos pulmões retorna ao coração, né? Aqui dentro dos pulmões retorna para o coração, e do coração pelo ventrículo ele passa para todo o corpo pela artéria aorta. Aqui estão as carótidas, né? E aqui passa pela artéria aorta para o resto do corpo todo. Alguns problemas que se seguem, né? Arteriosclerose, que é o acúmulo de placas de gordura em artérias ou veias que levam para o coração, né? O que diminui a passagem de sangue para o coração. Infarto, que é a explosão de uma pequena veia, uma pequena artéria no coração, aqui. Então dá para ver o coração saudável e o coração infartado, como é que ocorre. Né? Aqui por causa que essa veia aqui se rompeu. Hipertensão arterial, né? Cansaço extremo. O que pode causar essa hipertensão, né? Esse aumento da temperatura do corpo. Dor de cabeça, tonturas, cansaço, enjoos, falta de ar, sangramentos nasais, dor na nuca são ocasionados pela hipertensão arterial. Certo? Um AVC, que é o acidente vascular cerebral, onde pode ocorrer de dois tipos. Tá? O AVC hemorrágico, quando ocorre a ruptura de um vaso sanguíneo no corpo, ou AVC isquêmico, quando ocorre o bloqueio do fluxo sanguíneo por um determinado coágulo, também no cérebro, tá? O AVC ele tem tratamento, certo? Aqui são os tratamentos dele,
certo? Aqui, só para apresentar para vocês, como é que é uma pessoa com anemia e como é que é uma pessoa normal. Uma pessoa normal, uma pessoa que não tem anemia, né, o fluxo sanguíneo dela é normal, tem muito glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, normalidade. Porém, quando a pessoa tem anemia, né, o número de glóbulos vermelhos é reduzido bastante, certo? Aqui o rompimento de um vaso, somente para mostrar, né, como é que seria o rompimento de um vaso sanguíneo. Hemofilia, né, que também tem relação com o rompimento de vasos, porque a hemofilia é um problema, é uma deficiência congênita, crônica congênita, né, que se dá no processo de coagulação do sangue. Ou seja, dentro do nosso sistema sanguíneo, nós temos pedaços de células que são as plaquetas. Essas plaquetas, elas formam uma rede de proteínas, né, e que servem para diminuir a passagem de sangue, né? Elas pegam e se unem para evitar que o sangue seja derramado. Quem tem hemofilia, tá, tem uma dificuldade para que isso aconteça, né? Para que essa coagulação sanguínea aconteça e muitas vezes não acontece, tá? Ela é mais comum em homens, tá? Mas é um fator genético ligado ao X, ao fator X. Lembrando, quando se é homem, a gente recebe o X da mãe e o Y do pai, tá? Isso tem fator hereditário. Quando é menina, X da mãe e X do pai. Recebe, né? Quando a menina recebe X da mãe e X do pai. Já o rapaz, ele recebe o X da mãe e o Y do pai. Nas mulheres não é perceptível essa hemofilia. É mais raro, né? Ter essa doença. Nos homens é comum, é visível, tá? Tanto é que eu vou postar aqui depois um vídeo em anexo, que é o vídeo do professor Attila Yamarino, né? Ele fala bastante sobre isso, ele tem um canal aqui no YouTube bem legal, né? E em que ele vai justamente falar sobre essa questão de uma família dos czares da Rússia que tinham a hemofilia B, que é muito ligada a... é mais rara, mas é ligada justamente a essa questão, né, de fator hereditário aí, né, devido à mãe de um rapaz ter a doença e passar para os filhos, tá? Aqui, justamente, como é que é o coração, como é que é o corpo quando se tem a... como é que é? Quando se tem... Eu esqueci o nome da doença, gente. Leucemia. Tá, lembrei agora, leucemia. Então, que é uma alteração dos glóbulos brancos do corpo, tá? Eles vêm com essa deficiência. Aqui os glóbulos brancos, aqui normal e aqui os com leucemia, tá? Que é uma alteração que altera as células sanguíneas que servem para a defesa do corpo, certo? E aqui nós temos o sistema que é de defesa, parte do sistema imune, né? Que é o sistema límbico, tá? Que é o sistema linfático. Esse sistema linfático é a linfa, também parte da linfa sanguínea, é outro sistema vascular do corpo, né, que ele serve para a defesa do corpo, né? Entre eles, o baço, o timo, são órgãos que coordenam essa parte aqui do sistema linfático, tá? Juntamente com os linfonodos que servem para, né, defesa do nosso organismo. Certo? Então aqui nós temos o quê? O timo, as glândulas tireoides, né? O timo que fica aqui no coração. Em crianças, como é para defesa do corpo esse sistema linfático, tá? Ele serve para defesa do corpo. Então nas crianças, o timo é muito maior que o coração. Quando se vai adulto, o timo vai perdendo a, 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 essa grandiosidade dele, né, e diminuindo a função dele, mas ele nunca para de ter função na defesa do corpo. Então, o sistema linfático serve para a defesa do corpo, especialmente do nosso sangue. Tá? Ele destrói tudo aquilo que pode vir a fazer mal para o nosso corpo. Certo? Próximo, então, a gente vai continuar falando. E aqui
relacionando também ao sistema linfático, nós temos uma doença chamada elefantíase, que é algum verme, algum vírus, bactéria que se aloja no local, e para defesa, o nosso corpo ele tende a aumentar esse órgão. Então, o que você pode ver na perna dessas pessoas aqui, elas sofrem de elefantíase, certo? Que é um parasita que se alojou ali para indicar que tem algum problema, né? Ele aumenta essa parte do corpo, sendo que a pessoa para tratamento ela vai ter que fazer cirurgia para a correção. Certo, gente? E depois, então, a gente vai falar sobre o sistema sensorial do corpo, sistema nervoso e sistema linfático, sistema endócrino do corpo, tá? Isso vai ficar para o próximo vídeo. Daí, então, a gente se vê daqui a pouquinho. Qualquer coisa, lembrem-se, por favor, me perguntem, tá, gente? Não esqueçam de perguntar, por favor.